E eu me lembro que um pastor que já é falecido, o pastor João Fonseca, ele me deu uma lição muito grande. Ele disse assim que a pessoa humilde não é aquela que não quer fazer feio. É aquela que se arrisca, vai lá e faz feio. Então ele ouvia muito assim como pastor, as pessoas, não quero cantar porque eu não sei cantar, minha voz não é boa, não, pastor, não estou preparado para pregar. E ele disse assim, para uma pessoa normal, escuta uma negativa dessa de um membro, acha que ele é humilde, que ele sabe quem ele é e que ele está se colocando no lugar dele. Tipo assim, não me bota para puxar essa música aí porque a minha voz não é boa lá, tá? A fulana ela canta melhor que eu. Mas isso não é humildade. Porque ela tem tanto medo de fazer feio, de fazer um fiasco, de não ser tão boa quanto a outra ou quanto o outro, que ela se recusa a fazer. Então ela não está sendo humilde. Porque ser humilde é chegar diante de Deus e diante da igreja e dizer, Deus, isso é o que eu tenho de melhor. E se vão dizer que não tá bom, ou se não vão gostar, ou isso, aquilo, não importa. É o que eu tenho para te oferecer de melhor agora. Então isso é humildade. É quando tu coloca a tua cara para bater. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trentin. E seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde aqui a gente traz conteúdo para pregadores todas as semanas. E hoje a gente vai falar de quando o pregador ele se acha incapaz de desempenhar o seu papel como pregador, né? Talvez por não ter a formação que gostaria, talvez por se comparar com os outros pregadores e se sentir inferior, né? E o que a gente faz, né, nós, pregador, quando a gente está nesse sentimento, quando a gente está neste momento? Bom, primeira coisa, a gente precisa entender o começo de tudo, né? O processo de vocação, né? Quando ele é chamado, vocacionado. Essa insegurança é comum, claro, né? A gente tem aquelas pessoas que a gente gosta muito de ouvir, que a gente admira. A gente às vezes tem um padrão, né, alto, elevado, que a gente quer chegar. Isso tudo é muito bom, tá? O que às vezes o exagero é que pode prejudicar. Por quê? Porque se eu fico muito perfeccionista quanto à minha formação, ou se eu começo a me comparar com os outros, não tentando achar um caminho para seguir, mas uma forma de querer ser igual, aí a coisa complica, tá? Mas a raiz do problema mesmo, com toda certeza, tá? Com todas as palavras, é que a pessoa não entende que quando ela é chamada, não necessariamente ela está preparada. São coisas diferentes. Sim. Tá? Então, existe duas coisas bem distintas aí para o pregador. Ele é chamado e ele é preparado. Sabe aquele jargão que a gente conhece, que a gente usa? Ele é real. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados ou os escolhidos. Então, é bem isso, tá? Deus, quando ele chama, quando ele faz essa vocação, ele nos chama, ele nos invoca, ele chama a gente para fazer isso. Não necessariamente a gente está pronto. Sim, já tem todos os recursos e ferramentas. Isso, a gente não tem todos os recursos. E quando a gente fala em estratégia de comunicação, a gente entende que recurso é uma coisa que tu tem, é tipo uma espécie de ferramenta que está à tua disposição para facilitar o teu trabalho. Sim. E ferramenta, algumas se compram, outras se desenvolvem, né, na prática. Isso aí, bem colocado. Então tem coisas que tu vai ter que comprar, tem coisas que tu vai desenvolver, tem coisas que tu vai treinar. Mas assim, então se eu entendo que quando Deus me chamou, eu não necessariamente estava pronta, então eu entendo que eu preciso me preparar. Tá? Então assim, são dois momentos bem distintos que os pregadores precisam entender. Deus te chamou, mas não necessariamente você está pronto, está habilitado. Sim. Porque o que acontece? Ele nos separa para alguma parte na obra dele, né? Tem pessoas que têm inclinação para música, né? Eu sinto um chamado na música, eu gosto de cantar, eu fico ouvindo quem canta, eu percebo que eu tenho facilidade para afinar e tal. O que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer aula de canto, depois ela vai aprender violão, ela vai aprender teclado, ela vai para bateria. Então, ela passa por um processo de preparo depois para desenvolver essa aptidão, essa vocação dela naquilo, né? Na pregação não é diferente.
Por que na pregação vai ser diferente? Sim. Entende? Eu acho que no exemplo melhor da música não é nem a parte de cantar. Porque isso eu acho que ainda muitos, né, deixa a desejar nessa parte. Por quê? Tem uma voz afinada e tal, não estudam. Né? E aí isso é um problema. Agora, se a gente vai pra música, por exemplo... Não tem como empurrar com a barriga. Quem já experimentou tocar um violão, né, que nunca tocou na vida, sabe quão difícil é tocar um violão. E o quanto que tem que se esforçar e estudar para aprender a tocar aquele instrumento, né? Então, eu acho que o louvor ainda, para cantar, não estou dizendo todas as citações, né? Mas boa parte acontece isso, de não querer se preparar porque acha que já é um dom natural, que se já nasceu com aquele dom é só abrir a boca e sair cantando, né? Exatamente, o mesmo se aplica, essa linha pregador, de pensamento, né, ao pregador. Sim. Tá? Então, não é assim. Eu fui chamada, eu senti, Deus faz o meu coração queimar para aquilo e tal, mas eu tenho um processo pela frente. Eu tenho um processo de preparo, tá? E isso é muito interessante ver na história da igreja, porque muitos, quando foram chamados e separados para algo, eles iniciaram um processo de treinamento e preparo. Tá? Eles foram preparados, os discípulos foram preparados, né? E mesmo com Jesus ali com eles, depois de 3 anos ali, teve uns que deram uma balancearam e pisaram fora, né, da linha. Então, assim, não é finita a coisa, entende? Uma coisa, o obreiro da casa de Deus precisa entender que não é finita a coisa. O preparo não é finito. Não quer dizer que daqui a 1 ano a Alexandra vai estar pronta para ser uma boa pregadora. Que o Leno, em 2 meses, vai estar pronto para ser um bom pregador. Não. É um processo, é uma caminhada. Quando a gente nasce, eu tenho vida, mas eu não sei caminhar, eu não sei comer sozinha, eu não sei tomar banho sozinha, então eu preciso ter cuidados especiais e com o tempo eu vou trabalhando essas habilidades motoras e tal, eu aprendo a falar. Por exemplo, um aluno, quando chega na escola pra gente, ele já é um falante da língua portuguesa. Aí então tu pensa assim, tá, mas por que eu vou ensinar pra ele se ele sabe se comunicar, ele sabe pedir comida, né? Ele sabe pedir água, ele sabe conversar, ele sabe dizer o que tá pensando, tá sentindo. O que esse aluno faz em sala de aula? Tu ensina a quê? A dominar a língua, a se comunicar melhor, a usar a palavra melhor, a ser mais eficiente. Ser mais eficiente na fala dele, tá? Eu ouvia muito aluno, principalmente aluno da EJA, da noite, que é aquele aluno que precisa ter uma utilidade naquilo que ele está aprendendo. E quando eu barrava naquele conteúdo que tá lá no currículo, que tu precisa dar, mas que ele talvez nunca vai aplicar aquilo na vida dele, Sim. Ele dizia, Sora, eu já sei falar, por que eu preciso ficar aqui estudando isso? Sim. E era verdade, ele sabia, entende? Então, assim, é complicado tu explicar isso. Então, aí eu tentava dizer, olha, tu sabe, tu é um falante, eu respeito tu como um falante da língua portuguesa, né? Mas o meu papel aqui é te ajudar a dominar isso mais, a ter mais ferramentas para te comunicar, para te expressar, para te conversar com os teus amigos, com a tua esposa, com os teus filhos. Aí fui explicando para ele ver que aquilo tinha uma utilidade. Então esse exercício sempre de mostrar que era útil aquilo, né? E que ele, apesar de conhecer, ele não dominava tudo. Então é isso que o pregador tem que entender. Ele pode saber se comunicar. Tem pessoas que naturalmente são bons oradores, falam bem, mas não necessariamente eles dominam todas as técnicas de fala, principalmente no que diz respeito a uma pregação. Tá. Nem só técnica de fala, né? Técnicas de pregação mesmo. Exatamente, tudo que envolve uma pregação, né? Então, assim, eu preciso entender. Deus me chama, Ele separa para algo, mas não necessariamente eu estou pronta. Então, eu inicio um processo de preparo. Tá? E isso é uma caminhada, né? Que em termos de pregação a gente vê 3 áreas assim bem distintas do pregador, né? Que é a parte devocional, a parte de conhecimento e a parte de técnica. São 3 coisas, 3 pilares que o pregador ele desenvolve ao longo do tempo, né? E o que acontece? Eu sou chamada por Deus e eu tô ali eu tô crua. Eu tenho o básico do básico no conhecimento teológico, vamos dizer, tá? E eu tô sentindo que eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar. Aí lá pelas tantas eu vejo que eu não tenho o conhecimento que o fulano, ciclano na minha igreja tem.
E isso às vezes gera até inibição para aquele que vai pregar ou que está iniciando a pregar, falar na frente dessas pessoas. Entende? Então não tem que pensar nisso. Tem que pensar o seguinte: eu vou dar o meu melhor. Aquilo que eu, Xanda, nesse momento da minha vida, desde que eu disse sim para o chamado lá atrás, é o que eu posso dar de melhor hoje. Né? E se a gente olha a história da igreja, foi assim, por exemplo, no momento da Contra-Reforma. O que a Igreja Católica percebeu? Eles tinham muitos párocos, que eles chamam, que seriam os padres de hoje, que estavam à frente de igrejas, congregações. Mas esses homens, eles não tinham preparo para pregar. Literalmente, eles não tinham. Mas eram pessoas que tiveram uma vocação muito forte e sentiram um chamado de ficar integralmente na igreja. Eles abandonaram as suas vidas seculares, né, e ficavam à disposição da igreja de forma integral. Veja só, nós temos pessoas com um alto nível de vocação a ponto de largar tudo para fazer aquilo. E aí a igreja percebeu, durante a Reforma Protestante, que esses pregadores que estavam na ponta, esses pastores, vamos dizer assim, eles não estavam habilitados e capacitados a ponto de conseguir combater a argumentação e a mensagem da Reforma. Então o que eles fizeram? Vamos investir nos nossos pregadores. Porque até então eles não tinham estudo. Hoje o que a gente entende de um padre, que geralmente tem pós, tem graduação, no mínimo uma graduação, naquela época não era assim. Na época da Contra-Reforma não era assim. Então eles pegaram esses homens e começaram a investir pesado na formação desses homens. Eles começaram a colocar eles em seminários, eles começaram a criar conferências mensais, claro que conforme a logística, as estradas, né? Que nem hoje, né, gente? Então tinha toda essa questão da estrada, do tempo, dependendo da localidade, o inverno era mais rigoroso ou não. A estrutura era diferente. A estrutura era diferente. Eles começaram a produzir livros e materiais básicos, espécie de manuais mesmo, para esse pregador. E interessante que junto desse preparo teológico, porque daí que se instituiu o seminário tal qual a gente conhece hoje, tá? Então assim, a gente pode falar o que quiser da Igreja Católica, mas quem teve a ideia de criar um seminário para preparar esses líderes e pregadores foi ela, lá atrás. Foi ela. Então ela cria esse seminário e começa a preparar. E dentro desses seminários, desse momento de preparação, eles não aprendiam só a teologia, eles aprendiam também como expressar essa teologia. Né? Então eles tinham disciplinas de homilética que fazia parte então do currículo desses padres, desses párocos, né? E inclusive os líderes das dioceses, eles tinham que preparar cursos para treinar, vamos dizer assim, seria um pastor distrital, treinar aquele pessoal lá. Então eles começaram a investir. E hoje esse perfil intelectual que a gente conhece desses líderes católicos iniciou nesse período da Contra-Reforma. Foi ali que eles iniciaram. Então assim, eles viram o quê? Tá? Analisando esse cenário. Nós temos homens vocacionados que entregaram a vida em favor da obra, mas eles ainda não estão preparados. E olhando o cenário brasileiro das igrejas, nós temos pessoas vocacionadas que Deus chama, que muitas delas abrem mão da vida secular para ficar apenas na obra, mas grande parte dessas pessoas não são tecnicamente preparadas. Mas isso não exclui o fato de Deus ter chamado. Sim. E muito menos anula o fato de que queima no coração delas o chamado, a vontade, o desejo de pregar a palavra. Sim. Tá? Às vezes, e não posso dizer numa totalidade para não cometer erros, né? E injustiças aqui. Mas às vezes, tais pessoas têm muito mais entrega do que aqueles que têm um anel no dedo. Tá? Claro que tem exceções desse grupo formado, sim, obviamente. Tem pessoas que tanto que foram estudar para isso, né? Pessoas que dedicam tempo para estudar teologia, para fazer uma pós, para se aperfeiçoar, é porque elas também têm o coração inclinado para isso.
Mas esse grupo que às vezes não tem formação é um grupo que arde muito no coração deles, essa questão da entrega. Porque a única coisa que eles têm para entregar para Deus é a vontade de fazer. Eles não têm conhecimento às vezes. Né? Então isso é uma coisa que a gente observa. E, no entanto, apesar disso, deles terem essa disparidade em termos de conhecimento hoje, né, eles não podem se comparar. Sim. Quem nos escuta hoje tem que entender o seguinte: a tua fase, o teu momento, desde a hora que tu disse sim para o chamado, é única. Né? Eu, Alexandra, eu tenho essa individualidade diante de Deus. Né? Deus ele olha a Alexandra nunca comparando a Alexandra com Leno. Embora a gente seja irmãos. Sim. Né? A gente é irmão, foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, na mesma casa, dividimos as mesmas coisas. Só que a minha fase, a minha individualidade é minha, a tua é tua. Então Deus sempre vai olhar a Alexandra a partir do momento que ela disse sim. Sim, Deus ele olha o teu esforço, né? Quando a gente fala em fazer o melhor para Deus, não é ser o melhor, mas é fazer o que tu tem de melhor para Deus. Isso aí. E muitas pessoas até usam, nesse mesmo contexto, usam ainda de forma errada. Tipo assim, eu tô dando aqui o meu melhor para Deus, então Deus tá aceitando. Beleza. Na minha pregação, vamos supor, de sábado que vem, vou pregar sábado que vem. O meu melhor, vou chegar ali no dia, vou dar o meu melhor. Só que é o meu melhor no sábado. Só que na segunda, terça, quarta e quinta, o meu melhor como pregador é eu estudar para aperfeiçoar aquilo que Deus me deu. Tem que ter subido na medida, né? Tem que existir uma evolução, né? Tipo assim, às vezes a gente erra... cai em alguns erros ali da pregação. Isso aí é normal, acontece. O que a gente não pode ficar é estagnado. A gente tem que estar numa constante evolução. Eu enxergo isso como dar o melhor para Deus. Isso né? aí. O meu melhor para Deus é depois de sábado que eu pregar, no domingo ou na segunda, eu voltar a estudar para ser melhor ainda na outra pregação. Né? Para me ser mais eficiente. Né? Então, quando isso acontece, tu tá usando tu como régua de ti mesmo. Sim. E isso é um conceito que quem nos escuta tem que ouvir muito isso, porque o diabo ele trabalha muito na mente das pessoas nessa área. E na competitividade também. Começa a comparar e competir. Sim. Então assim, se eu, Alexandra, eu sou... o meu estágio inicial é aqui, da Alexandra aqui, quando ela estiver mais aqui à frente, ela vai olhar para trás aqui, e não o Leno, não o João, não a Ana. Ela vai olhar a Alexandra e vai comparar. Não, a Alexandra evoluiu. Agora o problema é quando a Alexandra começa a usar o Leno como a régua. Sim, a régua tem que ser Cristo sempre, né? E aí eu vou olhar pro Leno, mas eu não tenho a formação que o Leno tem. Mas olha, por mais que eu me esforce, olha quantos anos de estudo ele tem à frente, olha o que ele estudou, olha como ele é, as oportunidades que ele teve. E a gente começa a se comparar. Gente, não se compare com ninguém. Não caia nesse erro, né? Porque é um erro grande erro. Gravíssimo. Até porque não faz sentido, né? Porque quer ser o quê? O melhor pregador da igreja? E aí vamos rever o conceito de que tá te levando a pregar. Quais são as tuas motivações para pregar, isso né? Aí. E isso, assim, não é algo do inimigo e tal, né? Que nem tu disse, o diabo trabalha nisso. Na verdade, o diabo entende que o ser humano, ele tem essa competitividade por natureza, vai dizer... Ele é de competir. Desde pequeno, né? Se comparar com os irmãos, né? Ser o preferido da mãe e pai, né? Que eu sou, no caso. Mas isso é algo natural do ser humano. Sentir essa competitividade. Vai dizer que quem é que não gosta, por exemplo, vai correr? Quer ganhar a corrida, né? Jogar videogame, tu quer ganhar a partida. Isso é natural do ser humano. O problema é quando isso começa a interferir numa área em que não existe competição. Né? E aí começa a entrar um problema, né? Porque a pessoa se sentir, por exemplo, talvez inferior, despreparada, é um pensamento correto, porque às vezes ela está despreparada mesmo, dependendo o estágio que ela está nesse sentido. O que não pode acontecer é ela tomar uma decisão errada com base nisso. Se ela se sente despreparada, né, ela tem que pegar, para fazer isso aqui com excelência, dar o meu melhor, é eu me preparar. Ela não pode olhar para aquilo ali e desistir daquilo ali. E também não pode olhar, tô despreparado, mas o fulano lá prega melhor. Então eu vou agora pregar, eu vou estudar mais para me ser igual ao fulano.
né, acende uma luz vermelha aí. A motivação tá errada. Exatamente. Porque aí eu acho que a gente resume numa frase. Eu quero ser um grande pregador, eu quero ser uma grande pregadora, ou eu quero ser a melhor pregadora ou o melhor pregador da igreja, Exatamente. ou do Brasil, ou do meu estado. É diferente, né? Então, Qual é o impacto que tu quer causar, né? Isso Tu quer que as vidas sejam transformadas através da tua pregação, ou as pessoas no outro dia ficam comentando, ó, como o Leno pregou bem, ó, como a Alexandra pregou bem, né? Querem que lembre de Cristo ou de ti no final das contas, né? exatamente, essa questão da motivação é interessante porque às vezes as pessoas elas se matriculam em cursos de teologia e coisa para competir, ou simplesmente para não ficar por baixo. Tipo assim, não, todo mundo tem curso superior nisso aqui, eu preciso ter. Então a motivação que leva ela para uma sala de aula não é ainda a correta, né? Então essa questão a gente tem que trabalhar, tem que analisar o que está me levando a querer estudar, o que está me levando para a sala de aula, é para que eu possa usar o anel no dedo? Porque, gente, quando a gente faz uma faculdade, a gente sonha com o anel da formatura. Tá? Sim, é algo que a gente estuda há anos para aquilo ali, se esforce, né? Passa dificuldades. Tu sabe a cor da pedra que vai, entendeu? E tipo, tu quer o anel, né? Tu quer o anel. Eu me lembro que eu pedi pra mãe, na segunda formação, eu pedi pra mãe um anel, né? Eu tinha um da pedra rosa e eu queria um da pedra azul. E aí, tá, a minha mãe com esforço foi lá e comprou o tal do anel. E tu tem um anel? Tem 2. Não vai dar certo. Pergunta se eu uso agora. E aí, eu lembro que no segundo eu comecei a incomodar a mãe que eu queria o tal do anel, né? Que a corzinha é diferente e tal. Daí tá, ganhei, recebi. E aí o dia que eu fui pregar, a próxima escala de pregação, prontamente, né? Um em cada dedo, né? Pra me exibir. E aí... Eu não lembro disso. O Espírito Santo falou comigo, né? Que não era aquilo. Entende? Que eu tava com a motivação errada, né? Sim. Tipo, claro, era uma conquista minha, não tô dizendo que não pode usar, gente, não é isso. Mas eu tava atribuindo muito peso àquilo. Tinha sido uma conquista, O problema não é usar, né? O problema é por que tu tá usando, motivo, né? Exatamente. era o motivo, era pra mostrar que tinha. É a realidade, tá, gente? Então... Às vezes a gente quer mostrar que tem, que a gente fez, que a gente, né, estudou, que a gente tal, né? É um objeto de status, tá? Quem dizer que não tá mentindo. O anel é um objeto de status, anel de formatura. E aí o Espírito Santo falou comigo que eu tava atribuindo muito valor àquilo, né? Não era só aquele valor assim, é uma conquista minha, que legal, vou usar, obrigado Deus, a minha família com muito carinho me deu. Não, era para mostrar que eu tinha feito. Né? Então, às vezes, essas motivações por trás de certas coisas, elas são erradas. Né? Assim como para alguém, de repente, a motivação de fazer um curso de teologia seja para não ficar por baixo, porque outros na igreja têm. Às vezes, tem que analisar o que está por trás. O que está por trás, né? Mas o fato é que, quando Deus nos chama, Ele nos encaminha para esse aperfeiçoamento. Mas esse aperfeiçoamento, ele nunca pode ser movido por ganância, por competição. Ele nunca pode ser movido para status. Entende? Eu vou fazer um curso de estrutura de pregação, quero aprender a falar. Para que eu quero aprender a falar? Porque eu quero ser mais eficiente na mensagem. Eu quero servir o reino de forma mais assertiva. Eu quero que quem está me ouvindo entenda melhor o que eu quero dizer, a mensagem que Deus me der, né? E não para manipular, para persuadir, não para mostrar que sei falar, ou que é o melhor orador, ou porque é eloquente. Não, a motivação ela tem que ser adequada com... Genuína, ela tem que estar alinhada com o sentido do que tu tá pregando, né? Porque o evangelho é isso, né? O evangelho é renúncia, é cruz. O evangelho nunca é trazer os holofotes pra gente, né? Então, quando a gente inicia esse processo de preparo, a gente tem que sempre pensar, eu tô orando e jejuando por quê? Porque eu quero que Deus me use lá na igreja, que eu quero quebrar tudo lá, tipo, que nem diz a expressão, né? Não, imagina, me chamaram, eu tenho que mostrar serviço. eu tenho que entregar algo ao alcance do que tem esperado. Né? Estão esperando eu ter tal performance, então a pessoa vai... Sim. Eu já vi pregador, já ouvi, tá, gente? Não vou dizer por ética. Pregador dizer que foi pro monte porque queria que Deus usasse ele na cura, nisso, aquilo. Mas na fala desse pregador era porque assim a igreja esperava que houvesse esse movimento. Porque ele era conhecido por meio desse movimento.
Tu entende? Então, assim, a pessoa acaba condicionando o Espírito Santo àquilo que os outros esperam dela. Então, não, para aí, eu sou a pessoa que sou conhecida que quando eu vou lá pregar, eu revelo, eu profetizo, eu curo, Deus usa as minhas mãos para curar, tem cura, tem isso, tem aquilo, tem libertação, coisas visíveis e tal. Então, eu acho que toda pregação tem que acontecer a mesma coisa. E não necessariamente. Sim. Tá? Então, assim, tudo o que? A motivação por trás. Então, a gente tem que observar. Eu estou me preparando para quê? Qual é a minha motivação? Por que eu tô triste por achar que eu não tô capacitado? Porque assim, ó, eu ter a tristeza de achar que eu não tô pronta, nem digo o termo tristeza, eu digo assim, eu achar que eu não tô pronta, isso é louvável. Porque a gente nunca tá pronto. Tu entende que tu nunca vai estar pronto? Não é uma coisa finita. É que nem assim, ó, quem já fez faculdade, né? Que sensação tu teve quando pegou teu diploma? Só um pouco de alívio, né? Mas a de informação não mudou nada. Tu pensa assim, eu não aprendi tudo que eu achei. Eu achei que eu ia, né? A expectativa que a gente tem é que a gente saia outra pessoa de lá. Realmente, né? Existe uma evolução, claro, tu aprende, mas não muda. Não. Só por pegar o diploma, né? Isso aí, tipo assim, tu tava pronto pra administrar uma empresa por causa por ser graduado, não. Né? Quando eu peguei o diploma, tá, mas dar aula agora, como assim? O que me torna diferente para ser professora, né? As teorias, sim. As informações, entendeu? Aí tu faz uma pós, faz um mestrado, faz um doutorado, tá, e aí? Não, eu aprendi mais e vi que eu não sei. Sim. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe. É verdade. Tá, tu vê que tá distante, né? É um poço sem fundo, gente. Tu começa a estudar, tu vê que tu não sabe. Então nunca tem vamos dizer assim, o ápice, né? Não. Tipo, cheguei, cravei a bandeira aqui do conhecimento, não tenho mais o que aprender, né? Não, o ápice da vida do pregador é a seguinte, é onde Jesus disse, tu vai até aqui eu vou te usar, depois eu te colho, vou te levar dessa terra. Sim. Ali é o teu ápice. É a hora que ele diz assim, acabou a tua missão, vem pra mim agora. Sim, ainda mais no tempo que a gente vive hoje, né? Que tudo muda em questão de minutos, né? As pessoas minutos andam ansiosas. De pouco tempo, né? Andam ansiosas porque estão sempre correndo atrás da informação. Exatamente. E sempre com a sensação de que não sabem. Sim. Quer ver tu ficar um turno longe do celular. Tá? Passa uma manhã assim, trabalhando, fazendo outra coisa que te distraia. Tu liga o celular, tu... Olha, eu me lembro quando deu um incidente lá naquele lugar lá que explodiu... Esqueci o nome do lugar. Explodiu tudo lá. Gente, eu fiquei 2 horas sem olhar e olha o que aconteceu no mundo. Então, assim, tu tem a sensação de que tu tá pra trás nas informações e tal, né? Então, com o pregador é a mesma coisa. E às vezes ele se compara, ele acha que não é capacitado. Esse sentimento é bom, é saber, não tô preparado. Mas eu vou buscar o preparo. É diferente. Sim. Né? Eu, Alexandra, sei que eu tive já uma caminhada, mas não tá pronto ainda. Entende? Então eu busco sempre mais, eu quero saber mais, eu quero aperfeiçoar, eu quero saber onde eu tenho que melhorar, onde eu isso, onde eu aquilo. Por quê? Para ser melhor, para mostrar que é a melhor da igreja, ou para ficar conhecida como isso, aquilo. Não. Simplesmente para que aqueles que me ouvirem, eles entendam o que eu estou falando. Sim. Que nem tu tá falando agora, eu vejo isso tem a parte mais emocional, né? De isso te impulsionar, tu querer estudar e entender que é um processo. Deus, por ele ter te chamado, não quer dizer que tu esteja pronto, né? E que tu tem um caminho aí a seguir. Mas eu vejo também um problema cultural nisso, que é o seguinte, o momento que eu estiver pronto, eu vou pregar. E aí o que acontece? Essa pessoa, em vez de procurar essa evolução, existe uma cultura que não, é algo natural. Deus te deu um dom, é abrir a boca e falar. Entendeu? Que é quando a pessoa não percebe a importância de se estudar. Que daí a gente entra lá naquele exemplo que eu falei da música, né? Que, por exemplo, a gente vê muitos músicos se esforçando para aprender a tocar um instrumento, mas numa proporção gigantesca, menor, cantores estudando para ser cantor. Porque Entende? acha que aquilo é natural. Porque acha que aquilo é natural. Claro, é mais natural tu cantar do que tu tocar um instrumento, né? Mas se tu for ver, para te ter um bom resultado, um bom desempenho, tu precisa se preparar tanto quanto um instrumento. Uma coisa interessante que as pessoas se apegam e citam muito aquele versículo, abre a tua boca que eu encherei. Mas aí, puxa vida, né? Eu vou olhar para quem que Deus estava falando aquilo, não era a Xanda, gente. E se serve de apoio, foi usado até uma mula, né? Entende? Então assim, mula é boa. Porque assim, é o melhor que tu tem na hora, né? Claro. Isso aí. É isso. Então, tipo assim, só que Deus tá falando aquilo pra uma pessoa que teve um
um baita nível de preparo, um baita esforço se preparando, Sim. entendeu? E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que a gente ouviu e aprendeu. Então, assim, eu tô ali lendo a Bíblia em casa, no meu devocional, em algum momento aquela leitura, o Espírito Santo vai usar assim na pregação. Ele vai fazer eu lembrar, entende? Eu vou abrir a boca, ele vai usar. Mas assim, gente, Deus não é Allan Kardec. Deus não é assim que nem Allan Kardec, que tu te senta ali e ele se encarna em ti e tu sai falando. Para com isso, né? Isso daí é teoria espírita. Né? Então, assim, a pessoa ela tem que se preparar, tem que ter a motivação certa, não pode se comparar com os outros, não, mas ela tem que entender que é um processo que nunca acaba. Tá? Então, a gente tá falando de diversas coisas nessa área aí que a gente tem que estar atento. Não se comparar, tá? Isso jamais. Me usar como a minha própria régua, ver a minha evolução e sim querer se aperfeiçoar, mas com a motivação correta. Isso, essa questão da motivação ela é bem importante, porque ela pode te motivar, fazer tu tomar atitudes de forma errada e pode deixar tu também parado, né? Por exemplo, tem muita vergonha, não vou pregar. Já sabe, tá bem claro que na vida da pessoa ela tem aquele chamado e não vai pregar por vergonha. Então, o problema já tá sendo a motivação, porque querendo ou não, tu tá colocando a tua vergonha acima da vontade de Deus pra tua vida. Isso aí. Né? Então, a motivação errada, né? Ela pode te deixar estagnado e a motivação errada ela pode te impulsionar pra frente. Então, tem que ter uma atenção nisso, né? Não é? A gente não tá julgando ninguém, porque até mesmo a gente não sabe quem tá escutando. Mas isso é interessante você orar nesse sentido, né? A pessoa que tá nos ouvindo orar nesse sentido, por quê? Porque às vezes nem a própria pessoa sabe a motivação correta. Ela acha, não, eu sei que eu tenho que fazer por Deus e tal. Mas às vezes o que tá motivando ela é tipo assim, o fulaninho pregou melhor ali e daí tu vai estudar por causa disso. Às vezes a gente nem sente isso. E só Deus pra revelar isso no nosso coração, né? Tipo assim, o fulano pregou, sei lá, quarta-feira, então eu vou pregar no sábado. Eu não posso entregar menos que ele entregou na quarta. Essa questão começa a pegar, né? Então tem que pedir em oração pra Deus revelar isso no nosso coração, né? Justamente. E tipo assim, essa questão da motivação, ela, que nem tu disse, ela pode derrubar, né? Ela pode paralisar como ela pode derrubar. O que seria o paralisar? Eu não quero fazer feio. E eu me lembro que um pastor que já é falecido, o pastor João Fonseca, ele me deu uma lição muito grande. Ele disse assim que a pessoa humilde não é aquela que não quer fazer feio. É aquela que se arrisca, vai lá e faz feio. Então ele ouvia muito assim como pastor, as pessoas, não quero cantar porque eu não sei cantar, minha voz não é boa, não, pastor, não estou preparado para pregar. E ele disse assim, para uma pessoa normal, escuta uma negativa dessa de um membro, acha que ele é humilde, que ele sabe quem ele é e que ele está se colocando no lugar dele. Tipo assim, não me bota para puxar essa música aí porque a minha voz não é boa lá, tá? A fulana, ela canta melhor que eu. Mas isso não é humildade. Porque ela tem tanto medo de fazer feio, de fazer um fiasco, de não ser tão boa quanto a outra ou quanto o outro, que ela se recusa a fazer. Então ela não está sendo humilde. Porque ser humilde é chegar diante de Deus e diante da igreja e dizer, Deus, isso é o que eu tenho de melhor. E se vão dizer que não tá bom, ou se não vão gostar, ou isso aquilo, não importa. É o que eu tenho para te oferecer de melhor agora. Então isso é humildade. É quando tu coloca a tua cara para bater. É quando tu prol da obra, né? Em prol da obra. É que nem, por exemplo, quando uma pessoa que ela já foi drogada e ela dá o testemunho dela. Tipo, é bonito de tu ouvir, só que com certeza gera um constrangimento pra pessoa. Claro, imagina quanta coisa às vezes eles contam, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, tu às vezes tem os filhos ali te assistindo, os parentes e tal. E só que assim, quem é que eu vi? Eu não me lembro quem. Acho que foi o pastor Lucim, eu não me lembro. Eu sei que foi uma pessoa assim que decidiu abrir mão daquilo ali, da vergonha dela, da reputação, para conseguir ajudar outras pessoas que passavam pela mesma situação. Olha que bonito isso. Isso tem uma motivação, né, bem forte, onde que tu deixa a vontade de Deus acima da tua própria vontade. Não que seja vergonhoso, tipo, é algo que tu vê, a pessoa superou e tal, é bonito até de ver. Mas, claro, gera um constrangimento, né?
Gera constrangimento. Então, às vezes o pregador, ele também vai ter constrangimento, porque ele sabe que na igreja dele, de repente, tem alguém lá que tá com alguns anos de experiência à frente, né? Ou outra pessoa que tem uma titulação maior. Mas até onde tu tá disposto a botar a cara a bater? Entende? Até onde eu tô disposta a ir lá pregar e não ter o rendimento que o fulano e que o ciclano tem. Sim. Se a gente, por exemplo, vai pegar na Bíblia, eles davam vida pelo evangelho. Hoje a gente não dá vergonha. Né? Que frase, gente. Isso daí dá pra ir pra um livro. Eu vou anotar, gente. Eu vou anotar. Repete. Antes eles davam a vida e agora a gente não dá vergonha, né? Não entrega vergonha. E se tu pergunta, vai negar Cristo? Não vou negar. Mas ele tá negando por não fazer, né? Por vergonha. Por vergonha. Não é questão nem de vida ou morte, né? E nem de reputação, né? Que foi o exemplo que eu dei, né? Nem reputação, é só uma questão de vergonha. É só pra não fazer feio. Não fazer feio. Pra as pessoas não notarem as tuas limitações. E a igreja, querendo ou não, é bem madura em relação a isso, tá? Tipo, se a pessoa... Acontece, né? Errou a palavra, deu um branco. A igreja, eu não vejo ninguém fazendo piada e comentando isso. Talvez... A pessoa pensa pra ela. E mesmo assim a pessoa se constrange. Né? Se constrange. É normal tu trocar as palavras, te dar o branco, tu não lembrar o que tu vai dizer, tu dizer algum termo teológico que talvez não tá na profundidade. Por quê? Porque tu não estudou aquilo, tu não estudou o grego, tu não estudou não sei o quê. Então, sabe? Só que o nível de exigência da pessoa, ela tem que estar compatível com o seu histórico. Sim. Então, bom, eu já evoluí, eu já melhorei, eu já me aperfeiçoei. E sempre a motivação correta, né? Buscando sempre se aperfeiçoar pro objetivo correto, né? E essa questão do aperfeiçoamento, ela é muito importante. A gente não está dizendo que não deve se aperfeiçoar e a gente nem está tentando criar a cultura de que o estudo é inútil. Tá? Porque, assim, tem os extremos na igreja, né? Tem aquele extremo que idealiza muito a questão do estudo e tem aquele outro extremo que né, bota lá no chão essa questão da escolaridade. Não é isso, tá? Não é isso. Tanto que, assim, a gente são pessoas que estudam, né? A gente tá sempre estudando, mas a gente sabe que isso não é suficiente. E que por mais que a gente aprenda, nunca vai acabar. A gente sempre tem que aprender mais, né? Então, assim, a questão do equilíbrio, ela é muito importante. A gente não pode espiritualizar demais, achar que vou lá fazer porque é para Deus mesmo, porque não é assim também. Então, a gente se prepara, mas esse preparo, ele tem que estar baseado na motivação correta e ele tem que estar baseado numa constância, tá? Ele tem que ser uma constância. Né? Esse pessoal lá da Igreja Católica, eles mantiveram o costume, o hábito de preparar os líderes até hoje, tá? Hoje as igrejas evangélicas preparam os seus líderes também, é o modelo lá de trás. Então, assim, eles viram que dá efeito. Né? Eles perceberam, não, vamos preparar o povo. Agora, o nosso povo que nos escuta, que é um pregador que talvez não ou nunca vai ter acesso a um seminário teológico, a uma faculdade de teologia, isso não é motivo para parar. Não é motivo para parar. Porque existem diversas formas que Deus pode te usar. Talvez ele não quer te usar para ser um professor de teologia, um professor de escola dominical, mas ele quer te usar para ser um evangelista, para ser um avivalista, né? Agora, também eu não posso ficar sentado em casa achando que eu não preciso ler, que eu não preciso estudar, que eu não preciso fazer uma aula de técnica de comunicação, que vai ficar tudo bem. Não é por aí também, né? Eu tenho essas ferramentas à minha disposição. E na comunicação da Igreja Católica, eles tinham esses recursos, que era investir no preparo. Então, quem nos escuta, é preciso investir no preparo. Mas esse preparo tem que ter a motivação certa e ter consciência de que ele é uma caminhada. Isso é importante ter em mente. Agora falando importante, até não sei se eu não vou fugir um pouco do assunto. Mas a pessoa, por exemplo, quando ela quer aprender um instrumento, é fácil, né? É fácil não, né? Eu digo, é fácil procurar ajuda. Quer aprender violão, vai lá, faz o curso de violão, né? Quando tu tá aprendendo a tocar e tu erra a nota, fica muito claro que tu errou a nota. Tu sabe que não tá certo. Só que a pregação já é diferente, né? O canto, por exemplo, se tu desafinou, as pessoas vão fazer uma cara feia, né? Tu vai sentir através do teu ouvido e tal. Mas e na pregação, né? Não tem um curso claro, assim, de pregação. Por exemplo, vou estudar, fazer faculdade de teologia. Não quer dizer que tu vai ser um pregador. Não quer dizer. Né? Então, assim, fica mais difícil
procurar, né, pra o ser que eu pregador? percebo hoje, as ofertas de cursos, tá? Que tem nessa área de homilética, oratória e tal. É tudo muito superficial e muito incompleto, tá? Porque assim, geralmente quando tem essa oferta de curso de oratória, eles ensinam o pregador a quê? A interpretar a Bíblia, tá? Porque isso já nem é oratória, tá? Isso daí já é outra coisa. E a interpretar a Bíblia e Isso eles pode passam... ser já pro cristão, né? O cristão já tem que ter isso, né? Exatamente. E ensina assim a fazer um esboço, eles te falam assim de forma bem geral o que é uma estrutura de pregação. Mas eles não ensinam como fazer essa estrutura, que é coisa diferente, né? Sim. Então, eu tenho o que eles ensinam, mas eles não ensinam como a fazer. Tá? Então, geralmente a oferta de curso é assim, pregadores, vamos formar pregadores, mas eles formam pregadores no aspecto teológico e na parte interpretativa. Não assim, eles não te dizem como é que tu tem que fazer uma introdução. E nem por que a introdução tem que ser feita daquele jeito. Entendi. Olha, as pessoas pensam assim, o cérebro se comporta assado, para te começar a introdução, tu precisa usar tais e tais recursos, tu usa tais e tais elementos, tu precisa dividir a tua pregação em tantas partes, por quê? Sabe? E ensinar a fazer, não tem. Sim. E se fosse assim, tipo, criar uma linha de estudo, seria, eu vejo em 3 pilares. O devocional, né? A comunhão com Deus, isso, né? E que entra toda essa questão de motivação, tudo que a gente está conversando. A parte teológica, estudo da Bíblia, né? Entender daquilo ali. Conhecimento. E depois a parte da prática, que é como montar, como organizar essas informações, né? Aí tu começa a olhar o público com que tu vai falar, que daí entra a questão da empatia, tom de voz, formas de falar, exemplos, isso? A gente vai falar no próximo podcast sobre os 3 pilares do pregador, né? Até para quem está nos ouvindo aí, no próximo vídeo vai ter isso. Que é justamente isso daí. Entendi. Essa completude. É tipo um norte para começar a estudar isso. É, isso aí. Porque assim, tu perguntou, tá, mas quando o pregador erra, como é que a gente sabe que ele errou? É aí que tá. O problema é que se tu não sabe, tu fica 10 anos errando a mesma coisa. Errando a mesma coisa. Até uma dica que a gente deu no podcast anterior foi de gravar as pregações, né? Eu, quando eu tô escutando alguém pregar, eu sei qual deficiência ele tem nos 3 pilares. Se tem ou se não tem. Eu percebo, não, faltou devocional. Não é de orar. Não orou. Isso daí não foi revelado. Isso daí veio da internet, veio de algum jargão. Sim. Tu começa a perceber. Esse aí tem conhecimento muito profundo, mas não consegue passar. Não consegue explicar. Tá faltando o pilar da técnica. Isso. O cara sabe muito, mas ele não sabe falar pro povo. Sim. Entendeu? É que aqui, né, nessa fala que a gente já quebra a cultura que o pregador, se preparar, é só ler a Bíblia. Não. Se faltou oração, faltou a técnica, já... Não, tem que ter mais coisa aí. Sim. Né? Tem que ter mais coisa. A gente vai falar no próximo podcast. É no próximo? É no próximo. Os 3 pilares do pregador, tá? Porque assim, é uma construção que se faltar esses pilares, a casa cai. Tem que existir um equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, porque assim, só teologia não adianta no preparo. Sim. Só estudar a Bíblia não adianta no preparo, porque eu tenho que saber como passar isso para as pessoas, como as pessoas ouvem, como elas entendem, como elas aprendem. Sim. Isso é no próximo. Então tá. Esse foi o podcast de hoje, já um pouco com a introdução do próximo, né? Se você gostou, né, clique em curtir, compartilhe com alguém que tem interesse em conteúdo da pregação para que a gente possa alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Amém? Amém.